Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento. Abra sua Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Verso 25 a seguir. Mateus, capítulo 6, verso 25 a seguir. Quem achou diz amém? A palavra do Senhor, a minha versão sempre, a Nova Almeida atualizada, NAA, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Amém? Obrigado quem trouxe a água. Jesus, a sua principal missão é salvar o homem pecador dos seus delitos e pecados, através do convencimento do Espírito Santo, fazendo com que ele olhe para dentro de si e consiga ter uma consciência onde a maioria das suas ações, quando são conduzidas por sua vontade, elas os levam à perdição, a levam para um caminho que muitas vezes vai levar eles à morte. E Jesus, através desse convencimento, nos ensina algo extremamente importante para o cristianismo, para viver uma vida com Ele, que é a dependência dEle. Jesus não nos promete casa, carro, fortuna. Jesus nos promete o cuidado dEle para com as nossas vidas. Ele nos promete que estará conosco todos os dias. Se nós estivermos inseridos na videira, Ele estará conosco todos os tempos, todo o tempo nos protegendo. Ele cuidará de cada passo, Ele cuidará de cada caminhada, independente da distância. Se nós estivermos no centro da vontade dEle, buscando a boa, perfeita e agradável vontade dEle, nós teremos o cuidado dEle sobre nossas vidas. Mas o ser humano, com o pecado que existe dentro dele, faz que diante de suas situações da vida, principalmente quando elas são extremamente adversas, aquilo que ele havia planejado, aquilo que ele tem como plano de meta ou de vida, faz com que ele ande ansioso. E essa palavra, ultimamente, tem sido a palavra da moda. Antigamente se falava muito sobre depressão, hoje se fala acerca de ansiedade. Eu sofro de ansiedade. Algumas pessoas até dizem isso com uma certa aceitação. Não, é porque eu tenho ansiedade, e através disso me leva a ter determinados distúrbios.
E ela se esquece que, da mesma forma que uma pessoa que possui um câncer, uma pessoa que precisa de uma doença, uma pessoa que precisa de um suprir, a ansiedade também é algo que deve ser controlado por Deus. E Jesus nos mostra o caminho para que a ansiedade dos nossos corações, o medo da nossa alma venha a ser dissipado dia após dia. E Ele nos ensina de uma forma muito clara que se nós estivermos nele, Ele cuidará de nós. Esse cuidado de Deus não está relacionado apenas a algumas áreas da nossa vida. Nós não somos, Deus não é, melhor dizendo, como o homem que consegue analisar apenas alguns atos, algumas partes do nosso corpo, ou algumas partes da nossa vida. Deus é extremamente soberano e detalhista. Deus é um Deus que sabe de todas as nossas necessidades, mesmo antes de nós mesmos sabermos que nós precisamos nos suprir dessa necessidade. Por isso, Deus nos traz, através do Evangelho, um caminho para que nós possamos chegar até a tranquilidade e controlar a ansiedade do nosso coração. Mas antes de nós chegarmos no texto assim referido, nós precisamos entender como que Jesus chega até aqui. Jesus havia ensinado aquelas pessoas, e principalmente aos seus discípulos, sobre como eles deveriam se portar diante da vida, como eles deveriam ser cristãos de verdade, como é a vida de um cristão. Haja vista que esses homens haviam escutado durante toda a sua caminhada, e eles já não eram mais pessoas novas de idade, eles haviam escutado como eles deveriam ser, através da lei e dos profetas, como que os seus pais haviam ensinado. Mas Jesus havia trago uma nova mensagem, uma boa notícia para eles, onde aquilo que eles haviam aprendido, existia algo mais profundo, que eles precisavam compreender. É como se eles soubessem a teoria, mas eles precisassem encontrar a essência dessa teoria. E ali ele começa mostrando, em primeiro lugar, que a vida do cristão, quando ele está voltado a Deus, quando ele de fato tem o propósito de viver em Deus, ele é feliz. Porque não é a circunstância que faz com que ele seja feliz, mas é estar em Deus. Se Jesus pudesse resumir tudo o que ele está dizendo em algumas palavras, ele diria: apenas esteja comigo, que você será completamente feliz. Se eu for o seu Senhor, se você aprender a me amar acima de todas as coisas, e o próximo como a mim mesmo, você será extremamente feliz. Após isso, Jesus continua falando sobre perdão. Ele ensina que nós precisamos fazer a diferença sobre a vida das pessoas. Ele nos ensina sobre como nós devemos orar, nos ensina sobre como nós devemos jejuar, e aqui nesse momento ele nos ensina sobre como controlar a ansiedade. E olhando para trás acerca desse texto, como nós podemos controlar a ansiedade? Através da oração, através do jejum, através de estar extremamente relacionado com a palavra de Deus. No final do capítulo de número 7, ele vai nos dizer: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será considerado como homem prudente. Ou seja, Jesus está nos dizendo que quando nós estamos ansiosos com determinadas situações da vida, nós precisamos colocar em prática aquilo que ele nos ensinou. Porque não adianta nós simplesmente dizermos que nós temos a palavra de Deus, que nós somos cristãos, que nós ouvimos a palavra de Deus, se nós não colocamos essa palavra em prática. Então, diante da ansiedade, do medo do futuro, do que pode acontecer, a palavra de Deus que nos ensina como nós devemos orar, como nós devemos jejuar, como nós devemos ser diante da circunstância, é o que irá gerar fé em nosso coração, para que nós possamos de fato vencer essas dificuldades. Por isso ele começa do verso 25 em diante nos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem, ou seja, não estejam ansiosos com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais que a roupa. Jesus traz
duas necessidades básicas do ser humano, três necessidades básicas do ser humano, melhor dizendo: as roupas, porque ninguém vive sem roupa. Jesus traz a água, ninguém vive sem beber água, a água é fonte de vida. E ele diz também sobre os alimentos: ninguém fica sem conseguir se alimentar, todo mundo precisa do alimento para poder sobreviver. São as necessidades básicas do ser humano. E ele diz: não se preocupem com isso. Antes um pouco ele vai nos dizer que não ajunteis tesouros no céu, ou seja, não se preocupe com aquilo que você tem, mas estejam em tudo voltados ao Senhor. Vocês estão preocupados com as circunstâncias da vida, e vocês estão perdendo a vida por não olharem para dentro de si, e saber que existe um Deus, que foi revelado através da sua palavra, que faz com que você tenha o suprir de todas as suas necessidades. E depois disso, ele continua nos trazendo algumas situações. Ele nos diz: e por que procuram com que vão de vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homem de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, o Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. Aqui nessa parte do texto é o que eu quero começar a trazer para os irmãos. Às vezes, melhor, Jesus mostra para uma região, para um povo extremamente pobre, escravizado por Roma, sobre que eles não precisavam se preocupar com aquilo que eles estavam vivendo. Eles não precisavam se preocupar se iria faltar para eles a água, porque eles viviam em uma terra seca. Eles não precisavam preocupar com o alimento, porque Deus continuaria cuidando do campo, repreendendo todas as pragas que existiam sobre aquela época, se eles estivessem em Deus. Ele está dizendo para um povo: não se preocupem com o que vocês irão vestir, porque eu cuidei dos seus no passado, fazendo com que as roupas, as sandálias viessem a não se desgastar. Eu mandei comida para eles quando eles precisaram de comida. Eu mandei a água da rocha de Meribá quando eles estavam com sede. Eu continuarei cuidando de vocês. Mas Ele está nos trazendo para mim, para você, uma outra necessidade, uma outra realidade. Todos nós que estamos aqui temos condições suficientes de ir e adquirir uma roupa para poder estar vestindo. Todos nós, pela graça de Deus, temos condições de ir e comprar o alimento para nós mantermos a nossa família. E se nós não tivermos, o Senhor prepara através da igreja para levar até elas, dizendo: Jesus trouxe para você essa cesta. Jesus nos dá água em abundância, ou seja, essas não são as nossas necessidades básicas. E eu te pergunto nessa noite: qual é a sua necessidade básica? O que é que tem tirado a sua paz? O que é que tem te afligido? Quais são os medos que você tem carregado no decorrer de sua vida? Quais são os traumas que você carrega há anos, seja por um abandono de um pai, de uma mãe, seja por palavras que foram ditas no decorrer de sua caminhada? Quais são as situações que a vida te trouxe, que você tem sido conduzido a ouvir essa palavra e entender: eu preciso orar, eu preciso jejuar, eu preciso estar em Cristo e apresentar as minhas ansiedades em Deus? Quais têm sido as suas ansiedades? Olhe para o seu coração. O que tem trago medo? O que tem trago incerteza sobre a sua vida? E eu quero te dizer: Deus não cuidou de você até hoje? Quantos anos você tem? Olhe para trás. O Senhor já te deixou faltar alguma coisa? Nas piores situações que você passou, às vezes você foi entubado por Covid, às vezes você foi internado por um acidente, você não está aqui hoje? Isso não é o cuidado de Deus, mostrando para você que se Ele te cuidou até hoje, Ele irá continuar cuidando de você até o dia que Ele irá nos buscar, como a canção um dia nos disse? O Senhor é o Deus que cuida de nós em cada detalhe.
Ele está presente, mostrando para você apenas viver o que a palavra dele está te dizendo. Busque o Senhor em oração. Busque ouvir a voz de Deus através da palavra. Busque entender a direção que Deus tem te dado através da palavra dele. Que Ele cuidará das suas ansiedades, Ele cuidará dos seus medos. O que nós precisamos é entender o que um dia, quando você levantou a sua mão e disse: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor a partir de agora, eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Fazer com que essa oração de fato valha. Sabe por quê? Porque essa oração é uma oração onde nós estamos dizendo para Deus, em outras palavras: Senhor, a minha vida agora já não tem mais direção minha. A partir de agora, as rédeas ou o volante da minha vida passa a ser guiada única e exclusivamente pelo Senhor. E o Senhor tome conta de cada situação dela. Por isso, apresente ao Senhor quais são as suas necessidades básicas. Apresente a Deus. E ele encerra nos dizendo algo muito importante. Ele fecha esse texto mostrando que aquilo que ele havia ensinado é a extrema verdade. Que a palavra de Deus, ela é como uma espiral, ela vai andando sem sair fora daquilo que é a direção. Ele vai nos mostrando que a palavra de Deus se completa, ela é extremamente amarrada. Ele diz algo que ele tem convicção no que ele está nos dizendo. Ele diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O que significa buscar o reino de Deus? O que significa olhar e falar assim: pastor, eu estou buscando esse reino? Significa você olhar para dentro de você e sentir dentro do seu coração uma extrema necessidade de buscar a esse Deus, para que esse Deus cuide da sua vida. Buscar o reino de Deus não é simplesmente você viver de forma onde de fato você está vivendo aqui, anunciando a outras pessoas aquilo que você entende da palavra de Deus e se preparando para viver lá no céu. A Bíblia nos traz sobre dois reinos: o reino de Deus e o reino dos céus. O reino de Deus e o reino dos céus, eles não são os mesmos reinos. O reino de Deus é o que nós estamos vivendo aqui nesse momento. Esse é o reino de Deus. É vir à igreja, é orar todos os dias, porque nós entendemos que há uma necessidade de relacionamento com Deus. É entender que quando o Senhor nos chamar e nós formos para o reino dos céus, e lá já estará tudo consumado, Ele dirá assim: vinde benditos de meu Pai, porque eu vos conheço. É entender que esse relacionamento é o que me faz ser íntimo de Deus, próximo de Deus. É entender que eu preciso falar com Ele e ouvir a sua voz para mudar aquilo que eu estou vivendo. Eu vi uma definição sobre avivamento que eu achei extremamente fantástica. Se eu não me engano, Augusto Nicodemos vai dizer que o avivamento ele começa em duas partes. Em primeiro lugar, ele aviva o nosso coração. Ele começa mudando as nossas características, e depois essas características mudadas nos levam a mudar as características de outras pessoas. Ou seja, eu sou transformado por Cristo, e a partir desse momento eu passo a ser instrumento a transformar outras pessoas. O problema é que muitos de nós nos assentamos todas quartas e domingos nos bancos da igreja, sentamos todos os dias na mesa de nossas casas, abrimos a nossa Bíblia, lemos, ouvimos e nunca achamos que Deus está falando conosco. Aquele que um dia age de forma errada, continua agindo de forma errada. Aquele que adultera, continua adulterando. Aquele que um dia rouba, continua roubando. Aquele que trata mal seus filhos, sua esposa, continua fazendo da mesma forma, porque a palavra já não fala mais com ele, e Deus está falando, gritando aos nossos ouvidos que nós precisamos de mudar. A palavra, independente se eu tenho 50 anos de igreja, ela é nova e fresca, é o pão nosso de cada dia, que vem para as nossas vidas. Você tem ouvido a palavra de Deus e tem olhado para você e dito assim: hoje Deus falou comigo, eu preciso mudar essa área, eu preciso transformar
pedir ao Senhor para transformar essa situação, porque isso é buscar o reino de Deus em oração. Isso é viver o reino de Deus, é uma preparação. Viver o reino de Deus é uma preparação para um dia nós estarmos capacitados ou prontos a viver o reino dos céus. Porque o reino dos céus é eterno, eles são eternos, ele não vai passar. Por isso Jesus diz para você, diante dos seus medos, da sua ansiedade, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Ou seja, viva de acordo com a palavra de Deus, viva um relacionamento profundo com Deus, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ou seja, as suas necessidades básicas irão sendo acrescentadas de acordo com aquilo que você vai necessitando. Deus vai cuidando de você em cada detalhe. Por isso eu volto a te perguntar, quais têm sido as suas necessidades básicas? Eu conheço as minhas, e sei o quanto elas são duras, e sei o quanto elas são pesadas, e eu todos os dias apresento essas necessidades ao Senhor, pedindo ao Senhor: Senhor, me fortalece, fortalece a minha casa, fortalece a minha esposa, fortalece a minha filha, todos os dias, fortalece a minha família, fortalece a minha igreja, fortalece o povo que eu tenho oportunidade de levar essa palavra. Porque buscar o reino de Deus é apresentar a Deus as nossas fraquezas, é entender que é em nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa em nós, é entender o cuidado dele. E ele encerra com chave de ouro dizendo assim: portanto, ou seja, a partir de agora, portanto, não se preocupem, não se preocupem com o dia de amanhã, mas o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Esse verso 34 nos traz algumas verdades. A primeira delas é o seguinte: ele nos diz: tire do seu coração a ansiedade, que eu vou estar com você em todo o tempo. Em segundo lugar, ele está nos dizendo: o amanhã, da mesma forma que hoje, o Senhor trará os seus cuidados. Do mesmo jeito que eu cuido de você hoje, eu continuarei cuidando de você amanhã. Em todos os dias eu cuidarei de você. O amanhã não é somente amanhã, que é segunda-feira, mas é na terça, é na quarta, é na quinta, é na sexta, é no sábado, é no domingo que vem. O Senhor continuará cuidando de nós enquanto nós estivermos nele, enquanto o Espírito dele nos estiver nos convencendo a viver o seu propósito. Ele também nos traz uma outra verdade, porque Deus não está aqui para poder abanar ninguém. Deus não está aqui para poder tampar os nossos olhos e querer nos tirar, trazer um acalento sobre as situações da vida. Deus nos diz a verdade, e Ele já começa nos dizendo que no mundo nós teremos aflições, mas Ele também nos diz: mas tenha bom ânimo, porque eu venci o maligno. Ele diz assim: basta o dia o seu próprio mal. Ele está nos dizendo que da mesma forma que Ele cuidará da segunda, da terça, da quarta e assim por diante, na segunda, na terça, na quarta também virá o mal. Mas nós precisamos crer de que forma? Não se preocupem com o dia de amanhã. Da mesma forma que virá o mal, o cuidado também virá. Da mesma forma que verá as adversidades, eu também trarei a direção, eu trarei o suprir, eu trarei aquilo que você precisa, porque sou eu o Deus que te traz o pão nosso de cada dia. É esse o Deus. E esse pão nosso de cada dia, eu acredito que não é somente o alimento que nós comemos, mas é a porção diária da sua voz nos direcionando o caminho que nós devemos andar. Deus todos os dias nos trará resposta sobre os nossos medos, sobre as nossas aflições, sobre as nossas ansiedades. Ele tem cuidado de nós. Quero que você se coloque de pé nesse momento.